A guerra completa 2 semanas, 14º dia de guerra. A Rússia anunciou um cessar-fogo em 6 regiões bombardeadas, mas os ucranianos dizem que as tréguas não estão sendo totalmente respeitadas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que um novo comboio russo avança rumo à capital Kiev, portanto, mais militares nesta invasão russa. Eu vou conversar agora com o nosso correspondente de guerra, André Tal, que está na Ucrânia e atualiza o noticiário pra gente. Aqui as imagens da Ucrânia, aqui André Tal, direto da Ucrânia, com as informações ao vivo. Oi, André, boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Um cessar-fogo de 12 horas foi acertado entre Rússia e Ucrânia para que civis sejam retirados de 6 das áreas mais atingidas pelos bombardeios. E esse corredor humanitário tem funcionado bem, principalmente na cidade de Sumi, onde ontem 7.000 pessoas foram retiradas. Mas os ucranianos dizem que já em outras regiões, como por exemplo em Mariupol, cidade portuária estratégica, os bombardeios continuam e não há segurança para a saída dos civis. Enquanto isso, o drama humanitário se intensifica, Gotino. A gente lembra que ontem a previsão da ONU era de que 2 milhões de ucranianos já teriam se tornado refugiados com a guerra. Hoje esse número já chega a 2 milhões e 200 mil. Existe uma expectativa de que a diplomacia possa avançar. Amanhã na Turquia, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, vai se encontrar com o ministro ucraniano Dmitry Kuleba, mas, segundo os analistas, é de praxe durante as guerras, quando existe uma negociação, que se intensifique a pressão, que se intensifique os bombardeios para ganhar poder de barganha nas conversas. Gotino? Ô André, eu gostaria de perguntar a você o seguinte, nós temos a notícia que entristeceu o mundo, a guerra por si só já entristece a todos nós, uma criança que teria morrido desidratada em uma área que foi bombardeada. Como é que está a questão da alimentação aí? As pessoas têm acesso a alimentos ou começa a faltar água e comida para algumas pessoas em algumas regiões da Ucrânia? Explica isso para o nosso telespectador. Em muitas dessas regiões, Gotino, chega a comida, mas acaba logo, porque as cidades estão cercadas por comboios russos e as pessoas, quando conseguem estoque de comida, principalmente nos abrigos antiaéreos, não tem muita segurança para sair para comprar mais comida. E quando vão às lojas, que estão abertas por períodos muito pequenos, há pouca comida, pouca água nas prateleiras e elas passam horas nas filas. Então é uma situação humanitária gravíssima que se agrava, que fica cada vez mais intensa e que afeta, acima de tudo, as crianças. A gente lembra que a primeira-dama, Olena Zelenska, fez um apelo dizendo que as crianças são, de fato, as principais vítimas desses ataques, dessa invasão russa aqui na Ucrânia. Gotino? Ô André, eu quero aproveitar a tua presença aqui, porque você é um cara muito bem informado e está acompanhando essa guerra já há alguns dias. Eu sempre entro no R7 para acompanhar as informações e a gente percebe uma coisa. As sanções americanas e de outros países à Rússia não param de aumentar, de crescer. Quer dizer, estão realmente apertando o cerco à Rússia, sanções jamais vistas de alguns países contra um único país. É a resposta à guerra. E a gente percebe que a Rússia agora começa a falar que vê um progresso nas negociações e que não quer tomar o governo. Os americanos aprovaram mais sanções contra a Rússia. E a gente percebe que a Rússia fala que não quer tomar o governo, mas ao mesmo tempo a gente vê um novo comboio em direção a Kiev. Então é um pouco contraditório quando fala que vai abrir para conversar, mas ao mesmo tempo tem mais militares chegando, as sanções vão aumentando, a Rússia diz que também vai fazer sanções a alguns países, vai parar de fornecer alguns produtos para alguns países, e isso pode provocar uma crise de combustível internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa guerra de versões que acontece neste momento aí na Ucrânia. É o famoso morde-a-sopra, Gotino. Eles falam em diplomacia, em aceitar conversar, em se sentar para encontros bilaterais, mas ao mesmo tempo, como eu disse há pouco, eles intensificam a pressão, intensificam os ataques, os bombardeios, o cerco à capital Kiev,
para conseguir mais vantagem, mais poder de barganha nas negociações. Essa questão das sanções afeta e muito a Rússia. Já há uma percepção na comunidade internacional que a Rússia vai praticar um calote para as dívidas porque não terá condições de honrar os compromissos financeiros no mercado de capitais internacional. E isso faz com que Vladimir Putin reaja com o que tem de mais valioso, que é o fornecimento de gás e petróleo, que a Europa, principalmente, é dependente 30%, 40% de gás e petróleo vindo da Rússia, e ele sabe que se ele cortar o fornecimento, os países europeus vão ter muito problema para aquecer as casas de seus moradores e para ter matrizes de energia. Então, é uma guerra que ainda está distante do fim, porque a Rússia não atingiu seus objetivos, que é principalmente ter o reconhecimento internacional das províncias ocupadas há 8 anos, a Crimeia e também a região de Donetsk, e a Rússia quer que a Ucrânia se desmilitarize, o que não é aceito pelo governo de Kiev, obviamente. Então, ainda essa guerra de narrativas, como você disse, vai se arrastar por alguns dias. O que preocupa principalmente é o drama humanitário, porque são os civis, os refugiados, que mais sofrem com essa confusão, com esses ataques que acontecem agora em 2022 aqui na Ucrânia. Gotino? É isso, quem sofre. André, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com a gente. O André, se tiver alguma novidade, algum acontecimento ao vivo, ele vai mostrar pra gente. E ele agora já sai para preparar uma reportagem especial para o Jornal da Record logo mais à noite. É o nosso jeito de fazer televisão. André, bom trabalho para você aí, André Guerreiro. André, trabalhador, um dos grandes jornalistas que eu conheço hoje da televisão brasileira, e eu queria falar algo para você. Ele falou sobre essa é uma questão humanitária, né? Vidas estão sendo levadas, pessoas estão morrendo, uma criança morreu desidratada. O povo russo também está sofrendo. O Putin não é a Rússia, o Putin é um presidente que está lá na Rússia e o povo lá está sofrendo também por conta dessas sanções. Inclusive, algumas empresas já deixaram de atuar no país, empresas multinacionais deixando a Rússia imediatamente. Teve um restaurante aqui em São Paulo que disse que ia tirar o estrogonofe do cardápio. A gente resolveu até fazer uma enquete sobre isso. Daqui a pouco a gente vai colocar no ar para você. Precisa tirar o estrogonofe. Vou tirar o prato russo. Poxa, a gente vai apagar a cultura russa? É um presidente que está tomando essa decisão, não é o povo russo. Coloca pra gente aqui, então, Caio, por favor. Um restaurante de São Paulo não serve mais o estrogonofe em protesto contra a invasão russa. Você concorda? Sim, é um protesto válido. Não tem nada a ver, não vou tirar o estrogonofe do cardápio. O que você pensa do assunto? #Balanço Geral, escreve pra gente lá, por favor.